2h21, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Temos pouco tempo, um assunto muito importante. O coletivo Candeeiro, né, Teatro Candeeiro, nós já conversamos sobre isso aqui com o Rodolfo outro dia. Ele, inclusive, é um das personagens de Romeu e Julieta. Me parece que já é o segundo final de semana, se a memória não me falha, da peça que está sendo encenada aqui no Teatro de Arena do Sesc. E o público tem respondido. E isso é muito interessante de perceber, como que um clássico como Romeu e Julieta ainda chama muita a atenção. Muitos de nós não conhecemos isso. E aqui nós trouxemos o AJ, que está ali mais adiante de mim, e a Heloíse Batista. Eu quero agradecer a vinda de vocês aqui. Muito obrigado, boa tarde. Ô Heloíse, eu queria de você saber o seguinte: que impressões você teve? Foi a primeira vez que você enfrentou o palco? Ou não? Não. Mas com um clássico como Romeu e Julieta, eu imagino que sim. Não foi a primeira vez que eu enfrentei o palco, eu já tenho várias apresentações, porque eu faço teatro, mas eu também danço. Então o palco está sempre muito presente na minha vida. E dançar é tão difícil quanto atuar. E ainda mais quando é um clássico, né? Tão assim, é conhecido mundialmente. Então, é bem diferente, sabe? A diferença de apresentar uma dança que a gente tem conhecimento, que várias pessoas já dançaram, com um clássico como Romeu e Julieta, né? A gente precisa ter muita papa na língua, né, para decorar um texto de Shakespeare, porque é muito difícil. O jeito que eles falavam antigamente é muito difícil. Você expressar uma ideia só com uma dança é muito difícil. E o que você está dizendo, comparando, é que fazer Shakespeare também não é fácil, né? AJ, as tuas impressões em relação à resposta do público, o que você diria? Eu fiquei até bem surpreso. Por quê? Porque as duas sessões que a gente fez, as duas primeiras, como eu comentei antes da gente entrar aqui nos bastidores, a gente teve dois públicos que reagiu de maneira diferente. E isso é uma coisa que eu gosto de admirar no teatro. Porque, por exemplo, o primeiro público, ele era aquele público mais que estava, digamos que, mais recluso, mais sério. E o segundo, ele era um público que interagia mais. Por exemplo, tinha algumas cenas que eles respondiam com palmas, com risos. Então, é uma troca bacana que só o teatro proporciona, né? Por exemplo... Você sabia que o público também fica nervoso, né? Sim, ele entra... Eu não me admiro se algumas das pessoas que foram na noite de estreia tenham ido para o teatro pela primeira vez. Eu não me admiro. Então, uma pessoa dessa, ela fica um pouco ansiosa, fica assim, como é que vai ser? E você debutar no teatro com Shakespeare, né, parceiro? Não é e ainda mais sendo logo Romeu e Julieta, né, que é uma peça grande, tem 1h40, basicamente, a nossa montagem. Não é uma coisa que geralmente a gente está acostumado a ter por aqui, né, as pessoas irem ao teatro e ficarem tanto tempo lá sentadas olhando. Geralmente a gente vai para o cinema aqui. Temos algumas imagens aqui que estão sendo divulgadas. Eu vou lembrar o seguinte, Heloíse. Você faz qual personagem, Luísa? Eu faço a mãe da Julieta. Sou quase a Julieta. A mãe dela. Essa aí, ó, é a nossa Julieta, a Bruna Carangi, e o nosso Romeu, o Bruno Moraes. Bruno e Bruna. Os Brunos, Romeu e Julieta. Eu vou lembrar o seguinte: na peça, no texto original, o autor, ele já conta como vai ser, ele já dá um spoiler, diríamos nós hoje, né? O autor, ele não conta, no texto original, ele já diz o que vai acontecer. O que isso dá para o ator um peso maior. Porque, ora, se já não há mais surpresa em relação ao enredo, então eu tenho que, expressar aqui na minha interpretação para poder dar sentido a isso aqui, não é, Heloíse? Sim. Nos ensaios, acho que nos dias de teatro nem tanto, mas assim, nos ensaios eu saía bastante cansada, assim, emocionalmente, sabe? Porque a gente se doa muito pra cena ficar, assim, muito grande, sabe? A gente realmente conseguir transmitir a emoção.
No dia da estreia e depois, eu senti também isso, mas eu acho que o refrigério do público ameniza. Porque depois que acaba a peça, a gente vai falar com as pessoas e as pessoas falam: nossa, sua atuação foi muito boa, eu chorei, eu ri. E eu acho que isso é um conforto pra gente, sabe? A gente fica assim, mais relaxado, porque no ensaio a gente não sabe qual vai ser o retorno do público. Mas quando a gente estreia, quando a gente tá lá no palco, depois que acaba, que as pessoas dão feedback, eu acho que isso, assim, sabe, é como um travesseirinho que a gente cai. Vira fica, realidade, "Meu né? Deus." Não uma expectativa. Graças a Há, Deus deu há certo. um equívoco, que nós sempre somos levados por esse equívoco, de encarar a peça Romeu e Julieta como se fosse uma história de amor. Não é bem assim, né? Há uma situação em que há uma crítica em relação a algumas quebras de, digamos assim, de roteiro, né? Aham. Eles desobedecem aos pais, eles quebram uma lógica, há uma espécie de conflito de classes ali. Então está tudo isso em cena, né? Não é uma simples... Não é só uma história de amor, Não tem é vários só- outros é. núcleos que devem ser desenvolvidos. E isso é uma coisa que a gente percebe que, por exemplo, as pessoas elas costumam generalizar, por exemplo, Romeu e Julieta, é uma história de amor, como você falou. Mas a peça, no final das contas, é muito mais sobre outras, não só sobre essa história de amor. Como você falou, o conflito de classes, o conflito entre as casas, a questão do príncipe, por exemplo, não saber impor a ordem na cidade, então é uma crítica social. Uma crítica política também, no sentido de que envolve essa questão da governância dele. Então são vários núcleos que a gente consegue extrair. É 1 hora e 40 minutos de peça, né? Então tem muita coisa para ser analisada. Você se sente com a missão de passar toda essa carga que o AJ colocou, e na hora que você está interpretando, você tenta expor isso de uma maneira clara para que o público perceba, olha, não se trata apenas da história de dois Isso é verdade. jovens. Uhum. Nossa, sim. Acho que todo mundo, né? Porque em diversas cenas acontece ali a falta de comunicação com o Frade e com a Julieta. E aí a gente tenta contornar todas essas situações da forma mais detalhada possível. Para que o público entenda, né? Que não foi tipo assim, meu Deus, eles se mataram porque eles não podiam ficar juntos, casar. Não, não foi assim. Eles se mataram porque não houve comunicação, porque tinha uma rixa entre as famílias. Porque antigamente eram os pais que escolhiam os pretendentes da noiva, entendeu? Sim. Então, se a Julieta não queria casar com o Paris, que foi o noivo que o pai dela escolheu, ela fez uma revolução e casou às escondidas com o Romeu, entendeu? Exatamente. E também sofreu as consequências da paixão, né? Sim, A com consequência certeza. da paixão dá naquilo que deu. E aí todo mundo sofreu, não só o Romeu e a Julieta. Eu acho que principalmente os pais, o príncipe, sabe? Sim. Porque eles se foram e digamos que eles ficaram juntos na eternidade, né? Uhum. É um Eles raciocínio tão de boa. romântico. Mas quem ficou em terra sofreu, nossa senhora. AJ, eu queria que você fizesse o convite, que o nosso tempo já acabou. Estamos dizendo aqui, convite em relação à próxima apresentação de vocês. Amanhã, sábado e domingo, a gente vai estar no Sesc a partir das 19 horas e 30 minutos. Tá ali. Ali, ó, 19 19 horas. horas e 30 minutos vai ser o horário que inicia, né? Você chega mais cedo pra, enfim. Quem não comprou o ingresso antecipado consegue comprar lá na hora. É o mesmo preço, a inteira e a Tem o meia. telefone Sim, tem um telefone. 99229-8226, né? Isso, no Teatro de Arena do Sesc. Esse telefone é para quem quiser comprar ingressos Antecipado. antecipados. Pra garantir. Para o próximo fim de semana, agora, dia 6 e 7. As vendas de ingresso antecipado para amanhã Amanhã. e domingo já acabaram. Sim, encerrado. Mas você pode comprar lá na hora, você chega uns minutos mais cedo, Uhum. umas 6h30. A partir das 6h30 já. Que bom saber que Bilheteria os abre ingressos 6h30. esgotaram. Isso é uma frase muito bacana. Sim. Boa sorte. Eu não posso falar a palavra que se fala nos bastidores do teatro. Boa sorte, espero que a apresentação de Eu vou, vocês continue tendo esse sucesso, tá bom? Muito obrigado. Obrigada.